Salve, família vascaína! É amanhã, né? Amanhã pode ser confirmada aí a venda do futebol do Vasco para 777 Partners, família vascaína. E o presidente do Conselho Deliberativo colocou o seguinte no seu Twitter, tá na tela para vocês, ó. Você é um dos 6.385 sócios estatutários com direito a voto? Sim, então participe da AGE. Quanto mais sócios derem o seu veredito, melhor e mais segura será a decisão. Deposite seu sim ou seu não, confiante de ter feito a melhor escolha. O Vasco é a soma de todos nós, tá aí, família vascaína, então é amanhã, como eu disse. Ontem à noite teve uma live aí muito legal, muito bacana aí lá no Fala Vascaíno, do deputado Celso Russomano. E aí, muitos torcedores do Vasco, que são a favor da SAF, pegaram esse trecho da entrevista, estão aí falando, e o Salgadão tá certo de conduzir o processo da venda do Vasco dessa forma. Se liga nesse trecho. Usando aí a lei, as duas leis, existem partes do contrato que não precisam ser expostas, né? Porque possam criar qualquer tipo de problema à administração do clube. Então, como disse aí o deputado Celso Russomano, né, partes do contrato não precisam ser expostas. Mas a verdade é que nada foi exposto aí pro sócio realmente fazer o seu voto amanhã, como disse aqui o presidente do Conselho Deliberativo, deu o seu sim aí, confiante de ter feito a melhor escolha. Mas como fazer essa melhor escolha se nada foi exposto? O que foi exposto aí foram as palavras de políticos, né, como Salgado, Osório, membros dessa gestão do Vasco, que sem dúvida nenhuma são a favor da SAF. O que eu quero colocar aqui, família vascaína, minha opinião de torcedor humilde, eu sempre fui aí a favor do modelo da SAF, contra a SAF do Jorge Salgado, porque na minha opinião não tem credibilidade nenhuma para tomar esse tipo de decisão aí tão importante para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí eu peguei um trecho da entrevista de ontem, né, com o deputado Celso Russomano, porque simplifica bem o que eu quero dizer em relação aí ao Salgado, Osório, membros dessa gestão aí, fazerem a venda do futebol do Vasco. Se liga só. Né? E questionar, né, a transparência dessa relação. Porque a gente não sabe de que forma está fazendo. Todo mundo acredita que aqueles que administram um clube de futebol, ou um clube de qualquer forma, queiram bem do clube. Mas não é isso que acontece na prática, geralmente. Por isso, né, grandes times de futebol hoje têm problemas financeiros, porque não existe transparência na administração. Né? Então é isso. Quando você pega um trecho aí, né, do Celso Russomano dizendo assim que partes do contrato não precisam ser expostas, eu acho que você está defendendo muito mais a gestão Salgado do que o processo, do que a venda do futebol do Vasco, do que ele entender realmente que a SAF é a saída. Esse segundo trecho que eu mostrei é exatamente o que eu penso. Uma diretoria que prometeu mundos e fundos, 70 milhões, 100 milhões por ano, né? Uma política realmente, um quadro executivo melhor do futebol brasileiro, e não foi o que a gente viu. O Vasco hoje é deprimente. O Vasco está pelo segundo ano consecutivo na segunda divisão. Então, como acreditar em palavras de Salgado, Osório ou qualquer membro da atual gestão? Olha o que fizeram com o Vasco e por que acreditar que eles estão conduzindo esse processo, fazendo as escolhas da melhor maneira possível. Eu vou trazer aqui mais trechos aí da entrevista do deputado Celso Russomano e eu quero a sua opinião aí nos comentários. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas se você é novo aqui, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos aí ao canal Vasco em Família, o canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, se inscreve aí, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E eu queria aqui rapidamente agradecer a todos vocês, a família vascaína, que me ajudaram a atingir a marca aí de 15 mil inscritos
uma marca aí pra mim realmente é inacreditável. Quando eu comecei o canal há um ano e pouco atrás, um canal de torcedor, pra mim é realmente uma marca aí muito expressiva. Então eu queria agradecer muito aí a toda a família vascaína aqui pelos 15 mil inscritos. Me ajudem aí, vamos crescer a nossa família, tentar até o final do ano. Já pensou atingir a marca de 15 mil? Só depende aí de vocês ajudar o Tiagão aqui. Antes da gente trazer aqui o deputado Celso Russomano nessa live aí, show de bola lá no Fala Vascaíno, vamos falar um pouco de futebol. O Grêmio passou a gente ontem, né, família vascaína? Ganhou aí do Guarani por 2-0 e assumiu aí a segunda colocação da competição. O Vasco também pode ser ultrapassado aí pelo Bahia e o Vasco pode terminar essa rodada na 4ª posição da Série B. A 5ª posição ali, que é da Tombense, poderia também se aproximar do Vasco, mas a gente entende aí pelo confronto com o Cruzeiro ser muito complicado, muito difícil. Acho que a Tombense não vai encostar no Vasco, mas o fato é que o Vasco precisa acordar. E para isso contratou aí alguns jogadores, né, família vascaína? Quero botar na tela para vocês essa imagem aqui, ó, que é o seguinte: contratações e saídas. Como é que você olha para isso e entende? O Vasco aumentou o seu nível? Claro que ali nas contratações, família vascaína, tá aí, ó, o Alex Teixeira. Mas o Alex Teixeira, a gente pode usar esse termo, contratação, mas a gente sabe que não dependeu da diretoria do Vasco, não dependeu do Salgado, Carlos Brasil. O jogador quis vir por Vasco, mas a gente tem que usar esse termo aí, foi contratado pelo Vasco. Mas antes vamos falar ali das saídas, ó. Bruno Nazário, Isaac, Vitinho, Everton, Getúlio e John Sanches. Graças a Deus essa barca foi feita. E aí a gente tem as chegadas aí, né, família vascaína? Alex Teixeira, Fábio Gomes, Paulo Vitor, Gustavo Maia, Bruno Tubarão e Matheus Ribeiro. Todos esses jogadores já registrados, já podem ajudar o Vasco contra a Ponte Preta. Se eu não me engano, só o Gustavo Maia que não. De restante ali, todo mundo já pode ajudar o Vasco. E aí eu quero a sua opinião. O Vasco aumentou o seu nível para a sequência dessa Série B? A gente viu aí contratações interessantes aí dos times adversários na Série B. A gente viu o Sport contratar o Wagner Love, o Bahia, o Ricardo Goulart, o Cruzeiro contratou o Chay, que foi muito importante na campanha do Botafogo no ano passado. Então, realmente, houve grandes contratações. O Grêmio contratou o Lucas Leiva, mas eu acho que o Vasco fez a melhor contratação, vamos dizer assim, graças ao jogador que quis vestir a camisa do Vasco novamente, é o Alex Teixeira. Então, um ponto positivo, foi a melhor contratação dessa janela, que acho que tem aí 10 dias para fechar. De restante, família vascaína, quando eu olho para as outras contratações do Vasco, Fábio Gomes, Paulo Vitor, Gustavo Maia, Bruno Tubarão e Matheus Ribeiro, não me passa a impressão ainda de aumentar o nível. A gente tem que chegar, ver eles vestirem a camisa do Vasco, sentirem a pressão e realmente ver boas contratações, porque são apostas / refúgio. Essa é a minha opinião. Por exemplo, Paulo Vitor, eu não acho tão superior que o Riquelme. Acho o Riquelme melhor jogador que ele. Mas talvez possa ter oportunidade pelo Emílio Faro, o treinador, que se chegar e entender que ele já teve uma passagem no Botafogo, no Internacional. Vamos ver. O Fábio Gomes pode ser um centroavante aí que possa ajudar, né? Eu sempre falo isso aqui, passando na avaliação do Atlético Mineiro, entendeu que o jogador tem qualidade. Pô, por que não poder ajudar no Vasco, já que lá no Atlético tem uma disputa maior, né? Tem mais qualidade para ele assumir a titularidade lá no Atlético Mineiro. Gustavo Maia é uma aposta, o Bruno Tubarão é outra aposta, na minha opinião, aposta / refúgio, e o Matheus Ribeiro, sem dúvida nenhuma, é um refúgio. Mas eu quero a sua opinião. Essas contratações aumentam o nível do Vasco? A gente só pode destacar, claro, aumentam o nível por causa do Alex Teixeira. Se não tivesse o Alex Teixeira ali nessa barra aí de contratações, sinceramente seria aí, na minha opinião, trocar 6 por meia dúzia, é jogar ali no escuro, é um tiro no escuro. Você mandou lá todos aqueles refugos ali embora, né? Ia falar merda já, né? A raiva que eu tenho aí dessas contratações do Vasco. Me perdoe. Bruno Nazário, Isaac, Vitinho, Everton, Getúlio, John Sanches. E aí você contrata Fábio Gomes, Paulo Vitor, Gustavo Maia, Bruno Tubarão, Matheus Ribeiro. Se não fosse o Alex Teixeira, realmente aí não acharia que o Vasco aumentou o nível. Graças ao Alex Teixeira, que tem que ser titular absoluto já contra a Ponte Preta, o Vasco realmente aí me passa a impressão de ter aproveitado a janela e ter um time realmente mais competitivo pela contratação do Alex Teixeira. Os outros jogadores, a gente tem que esperar e ver o que eles vão render. Se vão ser apostas, refúgio, contratações, como foi essas que foram mandadas embora, vamos aguardar. O que a gente pode dizer aqui é torcer para que eles possam realmente ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol brasileiro, família vascaína.
E para estar finalizando o nosso vídeo, família vascaína, vamos trazer aqui, né, trechos aí da entrevista de ontem do deputado Celso Russomano, que falou lá na live Fala Vascaíno. Show de bola, uma live muito legal, porque se trata aí de uma pessoa não ligada ao Vasco da Gama, né? Muita gente fala aí que é os homens do pântano, que não quer o crescimento do Vasco, por isso são contra a SAF, não querem parar ali de mamar na teta do Vasco, né? Muita gente defende isso, então não tem isso, porque é um cara que tá fora do contexto aí de Vasco. Então, eu vi aí muitos torcedores do Vasco pegarem esse trecho aí, né? Que ele fala aí que partes do contrato não precisam ser expostas. Como eu coloquei esse trecho aí no início do vídeo, né? Como confiar numa gestão, né, que só entregou mentiras pro torcedor do Vasco. Esse é o ponto. Eu, Thiago, aqui do Vasco em Família, sou muito a favor do modelo da SAF. Eu acho que é a única saída. O modelo associativo para o Vasco já era. A gente já viu diversas pessoas ligadas aí falarem que no Vasco não tem conversa, não tem diálogo, um presidente que entra, não ouve outras pessoas, se cerca ali de pessoas que ficam babando o seu ovo e realmente não visam o lado do Vasco, não entendem ali se um grupo político tem uma ideia bacana para evoluir o Vasco, pensar no crescimento do clube, só pensa em reeleição, e aí o Vasco tá essa merda que tá há anos. Então o modelo da SAF é sim a saída. Mas como acreditar numa gestão que não fez nada? Pior que isso, não é que não fez nada, fez a pior gestão da história do clube, construiu o pior resultado esportivo do Vasco da Gama. Eu entendo que todo torcedor defenda a SAF como eu defendo, porque quer se ver longe desses políticos que estão no Vasco. Agora, como acreditar no último ato do clube associativo, acreditar na pior gestão da história do Vasco? Vou passar aqui a entrevista do deputado Celso Russomano, alguns trechos, e eu quero a sua opinião aí nos comentários. Vou ficando por aqui, vale a pena acompanhar, tamo junto, e é muito bom ser Vasco. Eu acho que a ética estabelece, em primeiro lugar, a transparência, né? Depois, usando aí a lei, as duas leis, existem partes do contrato que não precisam ser expostas, né? Porque possam criar qualquer tipo de problema à administração do clube. Mas, de uma maneira geral, a transparência tem que ser dada. Afinal de contas, você está mexendo com o patrimônio de uma quantidade grande de vascaínos que pagam mensalmente a sua contribuição como sócios e são detentores de parte do clube, né? Muitas vezes esses clubes, inclusive, têm terrenos doados pelo poder público municipal por tempo indeterminado, por 100 anos, etc. e tal, mas toda a infraestrutura em cima desse terreno, toda a construção que foi feita pertence aos sócios. E se isso está sendo disponibilizado para a sociedade sem autorização deles, isso é muito grave. Então, essa transparência tem que ser dada. Agora, como o consumidor é hipossuficiente, ele está em condição de desvantagem, é obrigação do Estado e do Poder Judiciário, na forma do que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, de protegê-los. E é essa questão que está sendo discutida. A sociedade, ou seja, aqueles que são detentores da criação da sociedade, né, eles podem ir ao judiciário e dizer, olha, essas cláusulas a gente não pode abrir por conta disso, é uma questão de segurança jurídica, e explicar. Mas essas aqui a gente pode abrir. De uma forma geral, os sócios precisam saber o que está sendo feito, né? Porque eles são detentores de uma parte do clube. Né? Então, eu volto a insistir, os sócios podem e devem, né, provocar outras ações, se for necessário, para que essa transparência seja dada, pelo menos, para os sócios que pagam efetivamente o clube e que são detentores da parcela do clube. Eu vejo uma relação sem transparência, né? O que está por trás dessa relação que não pode ser trazido a público. Se o interesse do clube é um interesse difuso, é um interesse coletivo. Difuso porque a gente não sabe a quantidade de torcedores. Coletivo porque se trata de uma quantidade grande de sócios que, como você bem disse, pagaram para ser sócios e são corresponsáveis pela administração do clube. Então, tem que haver transparência. E eu acredito que esses torcedores tenham mais propriedade ainda, através de uma associação de defesa do consumidor, para mover uma ação civil, né, e questionar, né, a transparência dessa relação. Porque a gente não sabe de que forma está fazendo. Todo mundo acredita que aqueles que administram um clube de futebol ou um clube de qualquer forma queiram bem do clube. Mas não é isso que acontece na prática, geralmente. Por isso, né, grandes times de futebol hoje têm problemas financeiros, porque não existe transparência na administração. Né? Para onde está indo o dinheiro, de que forma está indo o dinheiro. Agora, o mais importante em relação a essa discussão é da onde vem o dinheiro também. Né? Qual é a origem do dinheiro que vai ser investido no clube? Então, dentro deste conceito, os sócios do clube podem se juntar, né, e peticionar em conjunto,
na justiça para que seja dada transparência. Eu acho que deveriam tomar essa atitude. E podem se utilizar de uma associação de defesa do consumidor para que essa seja uma ação civil pública e que se dê transparência ao que está sendo feito. Não dá para fazer o que eles estão fazendo. Nós estamos engatinhando nessa questão das sociedades anônimas de futebol, porque recentemente, em 2021, nós aprovamos a lei e eu estava lá votando essa legislação. Qual o intuito? O intuito é de melhorar a condição dos clubes de futebol. Mas em nenhum momento, quando nós estávamos legislando em relação a isso, nós queríamos que não houvesse transparência. Pelo contrário, a intenção é exatamente de que haja transparência, né, nessa relação, para que os associados e os torcedores associados, que você tem o associado do clube e você tem o torcedor associado, que paga também e o clube recebe dividendo. Tem, sim, direito à transparência, né, e tomar conhecimento do que o clube deseja fazer, pois, depois que foi criada a Sociedade Anônima de Futebol, não dá para voltar mais atrás. Ah, tem benefícios, Celso? Tem benefícios. Quais são os benefícios? É que você vai poder parcelar a dívida, você vai poder parcelar as dívidas trabalhistas, isso é uma verdade, nós colocamos um texto da lei para que os clubes pudessem ficar sadios, né, financeiramente. Né? De outro lado, existe uma responsabilidade que, se a gestão não for boa, o que um clube não vai à falência, a sociedade anônima de futebol vai à falência. E aí é fechamento das portas, ou então, mais uma vez, os torcedores, os sócios vão se reunir e vão colocar dinheiro para evitar que o clube feche. Então, se eles vão, amanhã, né, serem obrigados a fazer isso, se a gestão for ruim, eles têm direito à transparência do que está sendo feito hoje.